Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Eu gostaria de comentar algo que eu vi nos últimos dias com uma aparição, uma participação da Rayane Moraes, que esteve na Fazenda, nesta última Fazenda. Quando ela saiu, ela participou do programa Hoje em Dia e ela estava fazendo um comentário sobre o final do casamento dela com o cantor latino. E algo que me chamou muita atenção foi que ela disse assim, ela falou outras coisas, entre elas ela disse: nós não tivemos tempo de viver o nosso casamento, porque eram muitos shows, muitas viagens, muito trabalho, e nós pouco ficávamos juntos. E eu fiquei pensando que isso não é apenas o caso, não foi o caso da Rayane apenas, segundo ela, mas muitos casais hoje, muitas famílias estão sofrendo com esta questão da falta de tempo, o desencontro das agendas, né, do marido e da mulher, a prioridade sobre a carreira. E curioso este comentário dela também, porque enquanto ela estava na Fazenda, ela disse que ela sentiu falta, durante o relacionamento com o latino, ela sentiu falta de ter feito mais coisas pela carreira dela. Quer dizer, uma coisa meio contraditória, não é? Que o trabalho e a carreira dele, no caso, os separou. E ela disse: eu te senti falta porque eu não fiz mais nada por mim na minha carreira enquanto nós estávamos casados. Quer dizer, então teria sido pior ainda, né? Se fosse esse o caso. Eu fico pensando, Renato, que será que não é por questão de você amar mais a sua carreira, o dinheiro, os bens materiais que você consegue através da sua carreira, do seu trabalho, que você prioriza isso acima do seu casamento? Porque eu não consigo entender. Se você ama muito, mas muito, 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 muito uma coisa, como que você pode botar aquela coisa por baixo de outra que você não ama tanto assim? Não faz sentido. Para mim, não faz sentido. Não sei se isso é possível. É possível você amar muito, muito, muito uma coisa, mas aquilo ali nunca é prioridade na sua vida. O que é prioridade são outras coisas que você não ama tanto quanto. Acho que não faz sentido. Nós queremos abranger aqui mais amplamente o assunto, não falando da vida da Rayane e do latino, porque nós não sabemos o interior da vida deles, né? Sabemos apenas o que ela falou. Mas é fato que quando a pessoa, qualquer casal, homem ou mulher, valoriza mais o trabalho, a carreira, do que o relacionamento vai sofrer. E dado o devido tempo, haverá problemas, uma série de problemas por essa falta de atenção e de investimento. Eu falo isso com conhecimento de causa, porque quando nós nos casamos, há quase 25 anos, quando Cristiane e eu nos casamos, eu em seguida do casamento, me entreguei ao trabalho. Eu me entreguei ao meu trabalho. E achava o seguinte: a Cristiane tinha que me entender. Ela tem que entender que eu tenho que trabalhar, e tinha que entender. Até um certo ponto você tinha que entender. Porque eu não podia ficar... Eu não podia não trabalhar. Eu entendia. Essa não era a questão. Exato, né? Mas eu simplesmente achava o seguinte: eu casei, você tem que estar feliz da vida que eu casei com você. Não sou um marido que bebe, um marido que joga, que sai com os amigos, enfim, eu não estou causando nenhum problema. Então você já deveria estar feliz o suficiente de estar casada comigo. E eu esqueci que o casamento é um organismo, é uma coisa viva. Você tem que cuidar, você tem que dar atenção, continuar dando atenção, porque ele não vai sobreviver por si só, sem atenção, sem ser alimentado. E eu não alimentava o meu casamento, eu alimentava o meu trabalho, eu investia em mim, nas minhas ideias, no meu trabalho, no meu empenho,
Eu sempre pensava no trabalho. E quando não estava no trabalho, eu trazia trabalho para casa. Então, quase que eu sufoquei, tirei o ar totalmente do nosso casamento. Por causa desse foco no trabalho, que pode ser o que tem acontecido no casamento do Latino com a Rayane e em tantos casamentos por aí. E o pior de tudo é que a maioria das pessoas não enxerga que isso é um problema. As pessoas querem que o casal, o parceiro, o namorado, a esposa, venham entender que é assim, essa é a vida, né? Essa é a vida sim, pra gente ter o que a gente tem, casamento tem que ser por último. E aí, o que acontece? Casamento, às vezes, é uma vez na semana. Tipo assim, sábado. E às vezes nem sábado, né? Hora de namorar, hora de ficar junto, de conversar, é uma vez na semana. É quando, assim, tem folga. Porque a semana inteira, a vida toda, ela gira ao redor do trabalho, do sucesso pessoal. Claro que você tem que trabalhar, claro que você pode ter sucesso e ser bem casado. Você pode tudo isso. Mas você precisa fazer as separações, né? Separar uma coisa da outra. Você não pode querer ter casamento e não investir no casamento, assim como você não pode ter uma carreira e não investir na carreira. Os dois precisam de investimento, os dois precisam de tempo, os dois precisam de trabalho. Uhum. Não é só a carreira que precisa de trabalho, o relacionamento também. E se você quer ter filho, também os filhos. Aí que tá, né? Muita gente não pensa também nos filhos, não. Vai. Não, a gente tem que ter uma família. Se o marido, a gente tem que ter filho. A gente tem que ter filho. Se aí a vai ter esposa filho. não tem tempo, não sobra tempo pro marido ou pra esposa, que tirar os filhos. Né? Aí os filhos vão crescendo sozinhos, sem ninguém para educar, porque como? Quem vai educar? Então, falamos do problema. E a solução? Qual é a solução para esse problema? A solução primeiro, começa com a mudança de visão sobre as duas coisas. Enquanto você ver o seu trabalho como prioridade, ou achar que o seu casamento ele deve continuar no piloto automático, que casamento foi uma coisa que aconteceu lá no dia da cerimônia. Você pensa assim, casamento foi... Eu casei com ela, casei com ele lá no dia que a gente trocou as alianças no altar. Assim, enquanto você pensar que casamento foi aquilo, nunca vai mudar. Você pode trabalhar só 6 horas por dia e você ainda vai ter problema de falta de atenção no seu casamento. Porque você não está trabalhando, mas você está no computador em casa, você está na televisão, você está no futebol com os amigos. Você nunca vai cuidar do seu casamento. Ok? Então, primeiro começa com a visão. Você tem que mudar essa visão. Primeiro na sua vida tem que vir o seu parceiro. Um ao outro. Você trabalha pela sua família. Não é a sua família que existe em função do seu trabalho. Ok? Então mude a visão e diante dos limites que vocês têm com respeito ao horário, com respeito a dívidas e ter que pagar as contas e tudo mais, vocês têm que trabalhar para essas coisas também. Então vocês têm que aproveitar, priorizar o máximo o tempo de vocês e quando vocês tiverem tempo, vocês têm que se voltar um para o outro. E não simplesmente ignorar o outro, achar que o papel da minha esposa é lavar, passar e cuidar das crianças e quando eu quiser usá-la lá na cama para sexo. Esse é o papel dela. O papel do meu marido é trabalhar e pagar as contas e me dar dinheiro para eu fazer as coisas que eu quero. Ou me apoiar na minha carreira. Esse não é o papel de marido e mulher. O papel de marido e mulher é uma equipe, são os dois juntos, conversarem, trocarem ideias, objetivos, prestarem atenção um no outro. Ele está doente, ele precisa de um médico, ela está estressada, por que ela está estressada? Os nossos filhos estão com problemas, vamos falar a respeito dos nossos filhos. É o assunto da vida a dois, vocês têm que prestar atenção na vida de vocês. E se isso não acontecer com intenção, com propósito, com prioridade, não adianta você ter o casamento melhor como a Rayane e o Latino se casaram lá no Copacabana Palace, uma festa maravilhosa, e aí 1 ano e 4 meses de casamento só. Aí que está. Então fica a dica para vocês, alunos.
Vamos a uma breve pausa, já voltamos. Você está ouvindo, assistindo a Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Sun is filling up the room, and I can hear you dreaming. Do you feel the way I do right now? I wish we would just give up, 'cause the best part is falling. Call it anything but love, and I will make sure to keep my distance. Say I love you when you're not listening. Se você não plantar para a sua felicidade amorosa, você nunca vai colher. Back when all my little goals seemed so important, every pot of gold filling full of distortion. Heaven was a place still in space, not in motion, but soon. Até Deus teve que plantar o jardim do Éden. Plante você também. I don't need nothing more than you. I got everything, I've got you. Nem todo mundo tem tempo ou hábito de sentar e ler um livro, mas todo mundo tem tempo de ouvir. Seja parado no trânsito, enquanto está na academia ou arrumando a casa, você pode aproveitar seu tempo e aprender com o audiolivro. Foi pensando em pessoas como você que Renato e Cristiane Cardoso entraram no estúdio e gravaram o audiolivro do best-seller Casamento Blindado. Parte 1. Entendendo o casamento. Capítulo 10. O Sol do meu planeta. Agora você pode levar Casamento Blindado com você em áudio, no seu smartphone, tablet, MP3 player ou computador. Lido pelos próprios autores, o audiolivro será sua companhia agradável onde você estiver. Um belo presente para o marido, esposa e o solteiro inteligente. Também disponível em CD. Acesse agora casamentoblindado.com. casamentoblindado.com. Lançamento do audiolivro Casamento Blindado. Falta de tempo ou não gostar de ler não é mais desculpa. Vamos aqui ler um agradecimento de um aluno, é o Sérgio, aqui de São Paulo. Ele diz assim: sempre que posso, assisto o programa da Escola do Amor no final de semana na Rede Record. Com tanta porcaria que há na televisão, ainda bem que existe a Escola do Amor. Muito obrigado pelas dicas de vocês. Hoje sou uma pessoa melhor e agradeço a você e a Cristiane por essas dicas. Muito obrigado. Obrigado você, Sérgio, por ser um aluno dedicado. Não é comum que muitos homens, né, sejam tão inteligentes assim como você, que reconheçam que precisam investir, precisam aprender o amor inteligente. Então, parabéns por isso. Não é por nada não, mas é realmente o melhor programa na televisão brasileira. Modéstia à parte. Vamos agora a responder a pergunta da Érica. Meu namorado é muito viciado em redes sociais e o pior é que ele só busca coisas relacionadas a mulheres. No Instagram, por exemplo, só segue mulheres sensuais e bonitas. No Facebook, vive curtindo fotos de mulheres sensuais. No WhatsApp, participa de grupos onde a pornografia rola solta. Vez ou outra, vejo fotos de mulheres peladas no celular dele. Já brigamos muito por isso. Ele diz que não tem nada a ver, que isso é coisa de homem. Confessou para mim que vê pornografia e que acha isso super normal. Fora isso, é um cara super bacana, mas eu não aceito esse tipo de atitude. Sinto como se ele não estivesse totalmente satisfeito comigo. Sinto-me comparada com as mulheres que ele admira nas redes sociais. Fico enojada. Estou pensando em terminar. Já namoramos há 1 ano, ele nunca me traiu e planejamos nos casar. Sou uma pessoa que ama a virtude e inocência no coração.
Pelo amor da madrugada, Érica. Olha só. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu pedir para preparar os cachorros já. Uhum. Você acha que o problema é você. Olha só. Ele vê as mulheres nuas, ele assiste pornografia e você no final fala assim: ele nunca me traiu. Você fala assim, olha, eu fico enojada, eu me sinto comparada com essas mulheres. Quer dizer, você que é o problema, você que está com problema aqui, não é ele. Como assim? Ele é um problema. Isso não é coisa de homem, não. Essa questão aí, isso não é coisa de homem, não. Meu marido não faz isso, não. Se ele fizesse isso, ele não seria meu marido, não. Ah, não seria mesmo. Porque isso é traição. Isso é traição. Isso é traição. Ele está querendo, ele está cobiçando, ele está desejando outras mulheres. Ele está sentindo prazer com outras mulheres. E é uma rua de duas vias aqui. Nem você aceita que eu faça, nem eu aceito que você faça. Claro porque que não. isso é traição. Sim, a definição sua de traição provavelmente é ir lá e ter sexo com essas mulheres. Mas agora ele já está emocionalmente traindo você. E se ele faz isso enquanto você namora com ele, o que você espera depois de casar, amiga? Porque o melhor que você vai ter do seu namorado, que se você vier casar com ele, o melhor que você vai ter dele é no namoro. É o melhor. Porque é no namoro que ele está supostamente tentando te conquistar. Mas aqui eu vejo que ele não está tentando te conquistar, coisa nenhuma, porque ele já vê que você está conquistada. Ah, mas ele é um cara super legal. Esse é o problema. Ela deve achar que ela não deve perder, porque ele é muito bom. Só tem esse pequenininho problema. Pequeno problema, ele é uma pessoa maravilhosa e tal, mas tem esse pequeno grande problema. Quer dizer, ele é viciado. Não é em redes sociais que ele é viciado, não. Só não. Ele é viciado em pornografia, ele é viciado em outras mulheres. Uma pessoa dessa não tem condições de estar em um relacionamento. Se ele não te traiu ainda, ele vai te trair eventualmente. Ele não tem condições alguma de estar em um relacionamento. Exatamente isso. Se ele não te traiu ainda, fisicamente ele vai te trair. Porque o que você espera que uma mente que consome pornografia várias horas por dia, mulheres nuas, bate papo com mulheres em redes sociais, o que você acha que uma mente dessa vai acabar concebendo eventualmente? Então, Érica, prepare-se, porque os cachorros vêm aí. Precisa dizer que você deve sim terminar? Termina ontem com ele. Termine ontem e nem chore. Se você derramar uma lágrima, vergonha pra você. Vergonha. Olha pro que eu tô te falando. Se você derramar uma lágrima ao terminar com esse rapaz, vergonha pra você. Porque você não tem nenhum senso de valor próprio. Nenhum senso. Você tem que terminar com ele imediatamente. Ele não merece você e não merece nenhuma mulher no momento. E se você chorar por ele é porque você está muito mal. Você tem que se tratar e não entrar em outro relacionamento até você descobrir o seu valor. Porque você não sabe até hoje. Desculpa, mas eu fico com raiva dessa situação. Eu fico com raiva. Cara, eu não tô com raiva dela, mas da situação. E de saber que há pessoas que toleram tanta coisa intolerável em um relacionamento. Você tem que saber que aquilo que você tolera hoje, o tolerável de hoje é o normal de amanhã. Você tolera hoje a pornografia, amanhã a pornografia vai ser a normalidade no seu casamento. Você tolera hoje levantar a voz, palavrão, te ofender, amanhã isso vai ser o normal no seu casamento. Então, você tem que aprender a não tolerar o intolerável. Ponto final. Isso se decide cedo no relacionamento. Você está começando a namorar. Se o teu namorado começa de conversinha, de bate-papo com outra menina, sendo que ele assumiu um compromisso com você,
Se você não cortar isso pela raiz, então já era. Já era. Sabe por quê que as pessoas divorciam? Porque elas não viram os sinais no namoro. Ouviram e fingiram que não viram. É isso? Essa é a razão. A maioria dos divórcios começa no namoro. E se você não prestar atenção, então você vai continuar errando. E vai casar com alguém e vai divorciar lá na frente. Então preste atenção. Problemas de relacionamento você mata na raiz. Começou, corta. Porque se deixar criar asa, se deixar criar raiz, já era. E ela deixou por 1 ano, né? Uhum. Então... Você tem uma pergunta e tem a coragem de enviar para o programa, porque você vai ouvir o que você tem que ouvir. Nós não estamos aqui para te agradar, não. É o que você tem que ouvir. Se você quiser ouvir a verdade, escreve pra gente. Se você quiser ouvir uma resposta melosa, água com açúcar, escreve para outro programa. É interessante que, às vezes, as pessoas até querem, Renato, uma resposta dessa. Eu lembro de uma mulher que veio pedir conselho pra gente, aqui pessoalmente no Templo de Salomão, né? Nós atendemos as pessoas antes das palestras, às quintas-feiras. E ela falou assim, olha, já preparem os cachorros. Já preparem os cachorros, porque o que eu vou falar para vocês, eu já sei que vocês vão soltar os cachorros sobre mim. Uhum. Bom, se você quer enviar a sua pergunta, então faça através do site escoladoamorresponde.com. Ali você encontra um formulário e você envia a sua pergunta através dele. escoladoamorresponde.com. A falta de comunicação é um problema nos relacionamentos. Algumas pessoas guardam essas irritações e, com o passar do tempo, as pequenas irritações do dia a dia se acumulam, gerando um enorme problema. Por isso, resolvemos levantar algumas dessas queixas frequentes. Reclama demais, fala sem parar, a relação se resume aos filhos ou acabou o romantismo. Mas e aí? Qual dessas situações acontece no seu relacionamento? Eu, como mãe, tenho 2 filhas. A gente acaba, às vezes, dando mais atenção, né, pros filhos, né? A vida, né, a correria dos filhos também. E a gente acaba, né, deixando um pouco de lado o relacionamento. Reclamar demais. Eu reclamo muito. Qualquer motivo para mim é motivo de reclamação. Sempre tem um defeito, sempre tem um pezinho ali para poder brigar. Com certeza eu falo demais, né? Acho que às vezes a gente acaba querendo resolver logo, quer falar, quer resolver e acaba falando o que não é para falar. E não são só estas situações que rodeiam casamentos, namoros. A rotina de uma vida a 2 revela muito mais. Eu tive um relacionamento que não deu certo, traições, então eu carreguei todos esses traumas e traições, eu me sentia uma pessoa assim que não era nada. Eu me sentia assim muito inferior, eu olhava para as pessoas, achava as pessoas melhores do que eu. Tinha ciúme, muita desconfiança, medo um pouco. Hoje em dia eu tô bem melhor, né? A questão disso daí, aprendi muito. Fui casada e meu casamento acabou, aí eu vim aqui sem marido e tal. E hoje em dia eu tô bem, né? Já tô reconstruída, meu coração já tá curado, né? A autoestima melhorou. Se você tem certas pessoas que não encaixam no perfil de pessoa que você sabe que você precisa, então simplesmente corte, risque da sua lista. Acabou. Não vou nem deixar permitir meu coração gostar dele. Sabe quando você começa a empurrar o relacionamento com a barriga? Aí aqui foi a última tentativa. Falei, vou tentar. Eu nem sabia se ele ia aceitar. Eu falei, vamos, ele vamos. Veio a primeira vez, os 8 meses, tá aí seguindo firme. Tá bem melhor. Pra quem tava praticamente separando, a gente já tá, não com data não, mas já estamos para casar no ano que vem. Olha, depois das lições, depois de tudo que a gente passou, tem mais diálogo, tem mais de sentar, de conversar, tem mais de respirar também, a hora que eu era muito eu tinha razão em tudo, né? Então na hora de ter uma discussão, na hora que a gente está conversando sobre algo, se ela falar algo que eu não gosto, eu dou aquela segurada, eu respiro, depois eu penso bem. Falei, você tá até certa, né? Ele dá mais atenção, né? Até estranha, né? A pessoa te dá mais atenção assim, você não tá acostumada, né? Tem sim,
mostrado mais presente, sim. Mas isso é com esforço, com muito sacrifício. Isso não acontece automaticamente. Sempre você vai ter as diferenças. Inclusive, as diferenças são muito boas para o relacionamento. Porque elas desafiam você a se tornar uma pessoa mais tolerante e até mesmo enxergar os seus próprios defeitos. Já o mito da alma gêmea é assim, não tem que ter diferença. Não tem que ter problema, não pode ter briga, não pode ter nada. A gente tem que combinar tudo, a gente tem que pensar do mesmo jeito. E não é assim. Na realidade, não é assim. Tem que começar a colocar em prática aquilo que a gente realmente aprende aqui, né? Então, separar, né, os filhos, a hora de ter um momento com o marido, a hora de ter um momento com a família. Então, acho que isso a gente tem que aprender a separar um pouco, né? E no dia a dia a gente vai aprendendo cada dia mais um pouco. Cada dia que se passa a gente vai aprendendo e vai aprendendo a ser um pouco melhor do que a gente é ao dia anterior. Sabe quando você não consegue passar uma quinta-feira porque falta algo dentro de você, falta alguma coisa? Falta. Se eu não venho, pra mim, minha semana não é completa, entendeu? Eu melhorei muito mesmo, mas claro, eu tenho muita coisa para melhorar ainda, é um aprendizado, é uma coisa que tem que continuar fazendo, continuar investindo e é muito bom, a gente aprende muita coisa, o casamento blindado também é muito bom, me ajudou muito, mas é continuar fazendo isso, continuar buscando essa melhoria, continuar batalhando para isso, mas eu sempre tenho algo para mudar, sempre tenho algo para melhorar com certeza. Mude você também. Participe da Terapia do Amor no Templo de Salomão, toda quinta-feira às 20 horas, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Descubra como resgatar o amor e proteger o seu casamento dos ataques constantes que tentam destruí-lo nos dias atuais, onde as pessoas vivem se divorciando e vão sendo formados novos arranjos conjugais. Parece até um contrassenso falarmos em casamento para a vida toda. Porém, muitos acreditam que essa ainda seja a modalidade de união mais sólida e sadia. No livro Casamento Blindado, Renato e Cristiane defendem que é possível ter um relacionamento feliz e duradouro. Eles compartilham sua longa experiência, adquirida durante os anos em que aconselharam milhares de casais, e ainda trazem suas próprias experiências vividas em seu relacionamento. Livro Casamento Blindado. Adquira já o seu. Mais informações, acesse casamentoblindado.com. casamentoblindado.com ou pelo telefone 0 operadora 21 3296 9393. 0 operadora 21 3296 9393. Este livro aqui, Casamento Blindado, é o seu ingresso para se tornar aluno da Escola do Amor. Você quer aprender o amor inteligente? Seja você casado, solteiro, divorciado, viúvo, comece lendo o livro Casamento Blindado. É o investimento, é a cartilha para você ingressar, ser aluno da Escola do Amor. E nesta quinta-feira, né, Renato, nós estaremos ajudando você que está passando por problemas ou não na sua vida amorosa. Às vezes você não está num relacionamento. E você não está porque você tem medo, ou você tem traumas, você tem dúvidas, você não conseguiu, nunca conseguiu, você até hoje, depois de tanto que você conquistou, você ainda está solteira. Nós queremos convidar você, solteiro, casado, divorciado, viúvo, enrolado, porque tenho certeza que você não vai sair do mesmo jeito que você entrou nessa quinta-feira. Venha lutar por você e venha lutar pelo seu casamento, pela sua vida amorosa, pela sua família. Na palestra da Terapia do Amor, Cristiane e eu vamos fazer nesta quinta-feira, dia 10 de dezembro, às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão. Você é convidado para estar com a gente, venha com fé, venha com a mente aberta, venha preparado para aprender e você vai sair diferente do que como você entrou. 8 horas da noite, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, no Templo de Salomão.
É a Terapia do Amor. Mais informações no site terapiadoamor.tv. Com o aumento do número de separações, pessoas que não querem mais errar têm buscado informações confiáveis sobre divórcio e recasamento. Hoje é mais comum entrar em um relacionamento com alguém que já foi casado. Muitos divorciados querem recomeçar a vida no amor e outros, ainda casados, têm considerado o divórcio. Mas, para quem é da fé, um recomeço não basta. É imprescindível seguir a palavra de Deus. No áudio estudo Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia, Renato e Cristiane Cardoso esclarecem: em que circunstâncias um cristão pode divorciar? E se divorciar, pode casar novamente? O que é o divórcio para Deus? Livre-se das dúvidas para decidir certo definitivamente, sem medo ou culpa. Áudio estudo em CD, Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia, com os autores de Casamento Blindado. Peça agora para entrega em sua casa pelo site casamentoblindado.com ou pelo Televendas 21 3296 9393. O que pode mudar na sua vida em 1 minuto? A cada minuto, você tem 300 chances de se apaixonar ou de se interessar por alguém. Sim, a neurociência afirma que o cérebro humano precisa de apenas 0,2 segundos para despertar o amor. A cada minuto, 3 pessoas dizem sim e se casam. A união não demora mais que 1 minuto para ser formalizada. Um desses 3 casais vai se separar, o que significa que a cada minuto um divórcio é assinado. O que você vai fazer com o seu minuto? 120 minutos para blindar seu casamento. Seu casamento protegido, 1 minuto de cada vez. Seu casamento ainda tem 1 minuto de vida? A Bíblia Casamento Blindado é a ferramenta que faltava para deixar seu casamento ainda mais protegido do divórcio. É a Bíblia que você já conhece, mas com ajuda extra, com textos para casais e solteiros. Renato e Cris combinam a poderosa escritura bíblica com princípios, conselhos e reflexões para fortalecer a vida a 2 em todos os aspectos. Estudo sobre fidelidade, filhos, sexo, finanças, comunicação e solução de problemas. Adquira no site casamentoblindado.com. Eu vi uma frase que eu gostaria de citar aqui, que ilustra o grande erro que muitas pessoas cometem na vida amorosa. A frase é o seguinte, um autor desconhecido diz o seguinte: amar, preste atenção, amar, diz essa frase, não sou eu que estou falando não, hein? Fique isso bem claro. Amar é dar a alguém a habilidade ou o poder de destruí-lo e esperar que ele não o faça. Quer dizer, amar é dar a outra pessoa o poder de te destruir, mas esperar que ela nunca use esse poder. É praticamente assim... Vamos ver se dá certo isso aqui, né? Deixa eu ver se vai... Eu vou me lançar. Vamos ver se isso aqui dá alguma coisa, né? E as pessoas estão fazendo isso direto nos relacionamentos. Elas estão se lançando. Eu vou amar, eu vou me entregar. Vamos ver se vai dar isso. Né? É o amor burro, não é? É o amor burro. Você entregar a sua vida a outra pessoa, sabendo que há o risco desta pessoa te decepcionar intencionalmente ou não. Né? Destruir você intencionalmente ou não, porque às vezes a outra pessoa pode destruir você intencionalmente, traindo, mentindo, enganando, ou simplesmente não intencionalmente. Como, por exemplo, ela pode morrer. E se você entregou a sua vida nas mãos daquela pessoa, a partir do momento que ela não está mais na sua vida, vai acabar a razão do seu viver. É o problema, Renato, da pessoa, né? Você
tem um e-mail aqui que eu gostaria de ler, só para ilustrar isso, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a pessoa, ela é tão vulnerável que qualquer relacionamento é capaz de destruí-la. Porque ela é vulnerável, ela não tem força própria. Olha só o e-mail da Amadiz. Ela disse assim: estou há 3 anos namorando um rapaz que era casado e largou tudo para ficar comigo. Mas quando era para dar certo, está dando tudo errado, devido à minha insegurança e possessividade. O que começa errado não há chance de fazer o certo? Será que Deus está a favor desse relacionamento? Acho que devido a muitos traumas e problemas de infância na minha vida, em todos os sentidos, tem dado errado. Sou ignorante, impaciente, possessiva, mandona, entre muitos defeitos. Isso atrapalha a minha vida em todos os sentidos. Estou entrando em desespero, pois eu já não me aguento mais. Isso é uma doença? Você vê aqui uma pessoa cheia de problemas, uma pessoa que é vulnerável. Ela é vulnerável. Então ela vai e entra num relacionamento, ela até se sujeita a entrar num relacionamento com um homem que deixa a família para ficar com ela. Uhum. De tão vulnerável, de tão fraca que ela é. Então, Amadiz, você não está nas condições para estar num relacionamento. Você está 3 anos com esse rapaz, mas você não deveria estar com ele, porque você precisa trabalhar em você. Você é essa pessoa. Essa frase aí que você falou, Renato, essa frase aí, é ela. Eu vou amar dando você o direito de me destruir, de acabar com a minha vida. Uhum. E eu vou, assim, esperar que você não faça isso. É isso. Exatamente isso aqui. Uma pessoa que está nessas condições tem tudo para dar errado, sim. Sabe por quê? Porque o problema não está em ninguém. O problema está dentro de você. Você não sabe dizer não. Você não sabe ser firme. Você não consegue se controlar. Você não sabe amar. Você não sabe confiar. E por que você não sabe essas coisas? Porque você tem problemas interiores. Que começaram na infância, como você disse. Muitos traumas, problemas na infância. Você consegue enxergar a raiz do problema. Há uma raiz, mas você ainda não conseguiu cortar essa raiz, resolvê-la. E é muito importante que as pessoas entendam que com uma infância problemática, o seu casamento também tem grande chance de ser problemático. Quando nós aconselhamos as pessoas, nós podemos traçar uma linha diretamente do problema de casamento aos problemas da infância que as pessoas tiveram. Isso é claro. No nosso casamento aconteceu isso. Né? No nosso casamento isso aconteceu. Eu cresci vendo os meus pais com certos comportamentos que eu levei comigo sem saber. Aí é que está. Sem saber. Você não sabe que você está se comportando. Porque para você aquilo ali é o certo. Exato. Aquilo ali é a única coisa que existe. Você não sabe, você não tem nem noção que você está simplesmente repetindo o que você aprendeu na infância. E aprendeu certas coisas que você aprendeu que você nem sabe que estão lá no seu subconsciente. Você está simplesmente reproduzindo aquilo que um programa que foi instalado na sua cabeça determinou que você deveria fazer. Então, hoje nós enxergamos isso. Mas na época dos nossos problemas nós não enxergávamos. Nós brigávamos como 2 crianças. Crianças grandes. E a verdade é que você, Amadiz, é uma criança grande. A criança grande que eu quero dizer, talvez para o trabalho, para as outras coisas, você se tornou adulta. Você sabe trabalhar, você sabe andar sozinha na cidade, você sabe conversar com uma pessoa adulta. Mas na questão relacionamento, você não desenvolveu, você não cresceu, você é uma criança, aquela criança traumatizada, aquela criança problemática que você sobreviveu a infância toda,
e hoje é uma adulta, ela ainda está dentro de você. E se você não souber como desprogramar, como cancelar, desativar essa bomba que está aí dentro de você, você não vai conseguir ser feliz em nenhum relacionamento. Eu não digo nem neste, porque isso não é um relacionamento que você deveria ter, porque você desfez um casamento, então você tem que sair desse relacionamento, não importa o quê. Mas para você entrar em um relacionamento que seja apropriado, primeiro você tem que resolver a criança problemática que ficou dentro de você. E você pergunta, isso é uma doença? É uma doença emocional. É uma doença a gente pode emocional, chamar que é uma doença emocional. E que você precisa de ajuda. Você provavelmente não vai conseguir fazer isso sozinha. É curável. Claro, totalmente curável. Não quer dizer que porque você teve uma doença, aliás, que você teve uma infância problemática, ou teve um trauma na sua vida, que você está marcada para o resto da vida e fadada a ser infeliz. Isso não quer dizer isso. Ao contrário, você pode até usar essa sua infância traumática para se tornar muito forte. Mas você tem que saber como fazer isso. E é isso que as pessoas na terapia do amor têm aprendido. Nós vamos mostrar agora algumas histórias de pessoas que fizeram exatamente isso. Você vai prestar atenção em como que as pessoas com um passado traumático, através da ajuda que elas receberam nas palestras da terapia do amor, elas não somente conseguiram vencer os seus traumas, como também mudaram sua vida amorosa. Preste atenção. Já tinha um relacionamento antes do meu esposo, né? E esse relacionamento, eu trouxe com o meu esposo muitos traumas. Eu era agredida, eu tinha relações sexuais à força. Então, eu comecei a trazer esses traumas comigo e eu desacreditei do amor. Eu não queria me envolver sentimentalmente com ninguém. Eu queria apenas poder tentar reconstruir aquilo que a minha escolha mesmo destruiu. Foi assim que eu conheci o meu esposo. Foi então que a gente começou a namorar, moramos juntos, né? Ele me aceitou, mesmo grávida. E, aparentemente, era tudo bom. A gente saía junto, ele era usuário de droga, bebia, só queria saber de amizade, estádios. Me levava junto. Mas, porém, no momento, aquilo ali era bom. Foi quando eu engravidei novamente, do meu esposo. E ele não ligava mais para mim. Aí eu falei, pronto, vou ficar abandonada novamente. Largada em casa, não me levava para sair. Eu tinha complexo de inferioridade, me achava feia. A cada mês eu engordava mais. E ele não me notava em nada. Eu perguntava para ele, vamos sair, não me levava, me ignorava. Era dois estranhos dentro de casa. Eu trazia uma bagagem ruim do passado. Que eu estava namorando e fui traído. E nisso eu trouxe um trauma dentro de mim. Só vou curtir a vida. Isso estava dentro de mim, quando eu comecei a namorar com ela. Mas eu nunca falei isso para ela, né? Mas eu mostrava para ela que eu daria confiança para ela, eu estaria junto ali, qualquer necessidade, qualquer ajuda. Mas sempre eu priorizava a amizade. Onde que ela não recebeu elogio dentro de casa, ela recebeu lá fora. Aí nisso veio uma situação muito ruim, onde fui no fundo do poço mesmo, onde que eu vi ela me traindo. Ali acabou o meu chão. Toda aquela bagagem que eu trazia no outro relacionamento, no namoro, acabou entrando dentro de mim. Eu falei, não, mais uma vez eu fracassei. Eu não tinha valor nenhum, porque eu não traía ele uma vez. Era constantemente, era direto. Já virou um vício. Era meu escape de solidão, era a traição. E a gente recebeu o convite para terapia. Não tinha nada a perder, já tinha perdido tudo, já tinha perdido a imagem. Eu precisava salvar o meu casamento. E eu pulei de cabeça. Eu precisava abrir mão de homens. Precisava abrir mão de orgulho, de manias. Eu precisava abrir mão de tudo que me atrapalhava, impedia do meu casamento andar. Houve dentro de mim uma transformação. Eu comecei a ter forças para resistir às tentações. Eu queria largar tudo que era errado, né? Primeiramente. Aí eu falei assim, não, se essa é uma oportunidade, então eu vou largar também o meu orgulho. E nisso a gente até conversou como que a gente ia fazer. Aí é onde também larguei as mãos da amizade, larguei os amigos, abri mão de usar droga, de beber, porque eu não queria mais aceitar aquela situação. E nisso que a gente se uniu. Hoje há diálogo, hoje há alegria. Hoje minha mãe, ela olha pra gente, ela fala, é até engraçado,
Eu não acredito que vocês estão assim. Hoje, as pessoas que olhavam para a gente como uma vergonha, quer saber como que a gente fez para mudar. Hoje a gente é um referencial. Eu já vinha com frustrações desde os meus 6 anos de idade. O meu pai traiu a minha mãe com a minha tia e eles se separaram. Então, aí minha mãe falou, não, você vai ficar com seu pai um tempo até eu conseguir um lugar para a gente poder morar. E meu primo tinha 25 anos de idade e eu fui molestada com 6 anos, né? Era frequente. Todos os dias o meu pai saía, eu era molestada pelo meu primo. O meu pai, achando que eu iria dar mais trabalho, falou, não, você vai morar com a sua mãe. Não quero você aqui. E eu não sabia de que maneira contar para eles o que meu primo fazia. Eu tinha problemas de me relacionar com as pessoas, eu desconfiava de todo mundo. E com 15 anos eu tive uma crise de choro e minha mãe não entendendo, porque quando eu resolvi falar para ela que eu tinha sido molestada pelo meu primo. Na hora ela ficou sem chão, porque ela falou assim, você não me disse nada. Eu expliquei para ela que ele me ameaçava, né, dizendo que iria fazer alguma coisa com ela, com meu pai, então por isso eu sentia medo. E aí com 16 anos eu me envolvi, né, com um rapaz num relacionamento. E eu achava que ali, né, seria feliz, que eu seria diferente, mas não. Eu fui traída e, além de tudo, ele engravidou outra moça. A gente namora há 4 anos e eu tive um grande problema da perda de confiança com o Douglas, porque ele trocava mensagens com outra mulher. Então, quando eu peguei aquilo ali, para mim o meu mundo acabou, porque eu confiava muito nele. Eu falava, não, homem nenhum presta. Então, eu tentava me vingar dele, fazendo com que ele sentisse ciúmes, que ele se sentisse ferido. E quando eu cheguei aqui, você estava trabalhando sobre a questão de confiança, né? As 7 dicas para confiança. E eu cheguei nesse exato momento. E como ele mentia demais para mim, a desconfiança ainda era maior. Antes da palestra, chegava, não podia nem receber uma mensagem da operadora, ela já... Quem é que está mandando mensagem? Quem é essa operadora? Eu quero saber. Quem é essa operadora? Qual o nome dela? E isso tudo eu ficava, você é louca. E eu falava que para ela que, dessa forma assim não dá mais. E também no meu limite, né, que eu não impus nas pessoas. Falei, você precisa de algo que te mostre que não é dessa forma que você deve agir. Eu também vou buscar com você. Se você buscar junto, eu tô nessa com você. Eu comecei a entender que eu deveria me perdoar primeiro, para que eu pudesse me relacionar com alguém. Então, quando eu comecei a vir às palestras, a escutar os conselhos e a exercitar, a minha vida começou a mudar. Antes a gente brigava um dia sim, um dia não. Hoje não, a gente consegue sentar, conversar, sem ter essa questão. Claro, a gente tem pensamentos diferentes, sim, mas a gente senta, conversa, porque é o essencial no relacionamento. Existem 10 principais problemas que podem comprometer ou destruir um relacionamento: traição, quebra de confiança, falta de atenção, carência, brigas constantes, ciúme, frieza sexual, ama, mas não é correspondido, gênios diferentes, não conseguem dialogar, desprezo e rejeição. Não sinto mais amor, o amor acabou. Se identificou com algum deles? Seu relacionamento passa por algum desses problemas? É possível vencê-los? Participe da Terapia do Amor no Templo de Salomão. Quinta-feira, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Nesta quinta-feira, nós convidamos você para estar conosco na Terapia do Amor. É através desta palestra que as pessoas estão conseguindo se curar interiormente, se preparar para entrar em um novo relacionamento
E aquelas que já estão também em um relacionamento estão aprendendo a se comportar, a conduzir o relacionamento de maneira inteligente. Porque muitas vezes a pessoa nem sabe que o problema de relacionamento dela, na verdade, não é de relacionamento, é um problema de comportamento. O comportamento começando com o dela. Você não pode mudar o comportamento da outra pessoa, mas você pode mudar o seu e, através do seu comportamento mudado, você pode influenciar o comportamento da outra pessoa. E não só o comportamento, também tem o pensamento, porque quantas pessoas, Renato, não sabem o que é amor? O que elas têm, a informação do amor que elas têm, é a informação errada que elas recebem através da televisão, através dos filmes, das revistas, né, das referências de celebridades por aí. Que é um amor fajuto, um amor que não dura. E é essa informação que você tem. Então, às vezes, você está tendo um problema no relacionamento. Por quê? Porque você já pensa assim, bom, não vai dar certo mesmo, isso aqui não vai durar mesmo. Então, nem vou lutar muito por isso, sabe? Nem vou fazer muito caso disso. Então, o pensamento errado que ela tem atrapalha o relacionamento dela. Muda o pensamento, muda o relacionamento. As pessoas ficam, às vezes, dando voltas em pensamentos errados, raciocínios falhos na mente. E isso faz você tomar atitudes erradas também. Então, a terapia do amor ajuda você a isso e traz resultados. Casais e solteiros que têm participado, como você acabou de ouvir, eles têm falado dos resultados práticos, diretos em sua vida e em seu relacionamento. Então, você é convidado para estar com a gente. A palestra é gratuita, você não paga nada, a palestra é aberta ao público e nós convidamos você para estar conosco nesta quinta-feira, dia 10 de dezembro, às 8 horas da noite. Esteja com a gente e participe da Terapia do Amor aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 no Brás. O horário, 8 horas da noite. Não chegue atrasado, as portas se fecham 5 minutos antes. Se você acha que já conhece tudo sobre o amor, irá se surpreender quando descobrir que boa parte do que você acredita é mentira. Imagine que os problemas que você já viveu ou que está enfrentando hoje poderiam ser evitados e até resolvidos com apenas um clique da verdade. Descubra as 21 verdades sobre o amor e deixe de ser enganado. Na Terapia do Amor, quinta-feira, você receberá um livreto com informações e um espaço livre para fazer anotações e perguntas. Na Terapia do Amor, no Templo de Salomão, quinta-feira, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Você está ouvindo, assistindo a Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com. Vamos tirar suas dúvidas e a Nathalie nos escreveu através da Escola do Amor Responde.com, o site por onde você pode enviar suas perguntas para serem respondidas aqui no programa. Vamos responder a pergunta dela. Estou observando uma pessoa que é da mesma fé que eu, porém, ele tem uma pretendente. Mas sempre observo ele me olhando de um jeito diferente. Devo desistir ou não? Eu não entendo, na verdade, o porquê da sua pergunta. Porque ele não está namorando com a tal da pretendente, né? Pelo menos é o que você nos dá a entender. Ele não está namorando com ela. Segundo você, ele olha para você. Ele demonstra um certo interesse, olha para você com um jeito diferente. Não sei se isso é o fato ou se você desejaria, você está enxergando isso, né? Você quer tanto que gostaria que ele realmente te olhasse dessa forma. Não sei. Seja como for, ele não está em um relacionamento ainda. Por que desistir? Agora, eu não creio que você deve
no desespero, correr atrás dele. Você deve se fazer disponível. Disponível não quer dizer oferecida. Você deve se fazer disponível. Se você pegá-lo olhando para você, olhe para ele também, troque o olhar, dê um sorriso maroto. Sabe o que é o sorriso maroto? Mostra como é que é o sorriso maroto. Pelo menos para quem está na televisão assistindo, possa ver. Sorriso maroto, acho que talvez não é essa a expressão. É o olhar 43. Como é o que famoso olhar 43. Dá um olhar 43, então. Se você não sabe fazer, não adianta. Não adianta. Se você não sabe como é que é esse olhar, não adianta. Poxa, professor, é aquele olhar. Dá um olhar aí. Ele olhou para você, aquela coisa. Ele olhou para você, você olhou para ele, você pegou ele olhando para você. Muito bem. O que você faz? Você esboça um sorriso. Você dá um sorriso questão de meio segundo, olhando para ele. E vira e vai fazer outra coisa. Só isso. É essa deixa que ele precisa para dizer, bom, a luz está verde. Eu posso ir lá. Porque muitos homens têm o ego frágil e eles pensam assim, eu não vou lá para levar um fora. Então, se a mulher não dá uma deixa, se ela não dá uma abertura, muitos homens não tomam atitude. Então, por isso que eu digo, esse olhar 43, aquele assim meio de lado, já saindo, indo embora, louco por você. É esse. Tá bom? Nathalie, essa é a minha dica pra você, tá bom? Não se preocupe com a pretendente, não. Porque se ele tá a fim de você, então quem tem que se preocupar é ela, né? Outra aluna aqui, a Heloísa, diz assim: sou casada há 1 mês, porém namoramos por 5 anos. E ele tem uma amizade que sempre escondeu de mim. Há 1 ano quase terminamos por causa dela. Quer dizer, você descobriu há 1 ano atrás. E mesmo assim casou com ele, né? E ele prometeu se afastar. Nunca mais ouvi falar dela. Às vezes ele dizia que não havia mais. Porém descobri que eles se veem todos os dias. Ele mentiu para mim, me enganou. Não sei como agir. Então você pega suas coisinhas, volta para casa da mamãe. E quando ele chegar em casa, você não está lá. E quando ele ficar desesperado, você então diga para ele, você vai ter que escolher entre eu e a sua amiga. A escolha. Porque se eu ouvir, se eu ver, se eu pegar você mais uma vez em contato com ela, esqueça. Esqueça de mim. Eu estou te dando a última chance para você fazer a decisão correta sobre o nosso casamento. Você é agora casado, você é um homem que deve ser fiel a uma mulher. E essa sua amizade com essa sua amiga me incomoda. E com certeza você tem boas razões por isso. Boas razões por isso. Tanto é que ele esconde. Ele esconde, exatamente. Ele esconde de você. E o problema aqui é que você, se ela falar isso pra ele, ele pode esconder melhor. Não, mas aí a questão é, se você... Ele escondeu por 1 ano. E então, ela pegou de novo. Então ele não vai conseguir. Ele pode querer esconder mais ainda. Não, pode ter certeza que mulher desconfiada trabalha melhor que o FBI. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Mulher desconfiada é melhor do que agente do FBI, da CIA e coisas assim. Então, pode ter certeza que se ele estiver fazendo, você vai descobrir. Tanto é que você descobriu 2 vezes, né? Então, coloque a condição para ele. E aproveite que isso está no início do casamento, né? Apesar do que você não deveria nem ter casado, na minha opinião, sem ter resolvido isso. De qualquer forma, essa é a nossa dica para você. Coloque, dê um basta, saia fora, mas não fale isso para ele não. Saia fora de casa primeiro. Deixa ele se desesperar, deixa ele chegar em casa e você não está lá. Tá? Quando ele te procurar, você vai falar para ele, você sabe por quê. E eu não volto até que você me dê garantia, prova que isso acabou. E se isso voltar a acontecer, você muda agora, diz que resolveu, e isso voltar a acontecer, acabou, é o fim do nosso casamento. Diga isso sem hesitar, sem gaguejar, olhando nos olhos dele, com firmeza respeitosa, para que ele entenda que você não está de brincadeira. Ok? Essa deve ser a sua atitude com relação a ele, Heloísa. Bom, é tudo por hoje, alunos. Vamos ficando por aqui. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. Obrigado e até lá. Tchau, tchau. Tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.